Fala pessoal, muito boa noite, como vocês estão? Saudade de passar por aqui, deixar essa análise bonita do CCM que a gente gosta tanto. Bom galera, essa semana o que a gente pode falar? O CCM, ele deu várias invertidas aqui, né? Ele fez que foi, fez que ia, que não ia, depois ele voltou, falou, opa, não quero ir mais. O que acontece, né? No semanal a gente pode ver que ele tá realmente testando o suporte. Ele já tem vindo tocar várias vezes, né, nessa região do 90,56. Ele já foi topo aqui, já foi suporte aqui, já foi suporte aqui, já foi suporte aqui, já foi suporte aqui. E agora ele já tá tentando se segurar abaixo de 90,56. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma próxima LTA, que a gente já tem marcado ela já desde 2019. É muito forte, ela é muito longa. E realmente, se ele conseguir romper e fechar abaixo dela, que é essa LTA vermelha aqui, ele pode realmente vir buscar o 74, tecnicamente falando. A gente não tá falando de fundamento, a gente não tá falando de nenhuma notícia, a gente não tá falando de absolutamente nada. Questão de marcação de possíveis alvos. Então, dentro de uma análise, esse 74,8 é um possível alvo se ele começar a se segurar abaixo dessa LTA. Quer dizer que ele vai? Bom, gente, como vocês sabem, o mercado ele faz o que ele quer. A gente consegue fazer leituras, a gente procura padrões de comportamento, né? Principalmente esses ativos que são tão técnicos, a gente busca por padrões. E padrão é padrão, não é regra. Então, os padrões que a gente busca não quer dizer que eles tenham que executar da forma como a gente imagina que seja. Então, olhando dentro de um padrão, se ele romper abaixo dessa linha de tendência de alta, ele realmente pode vir testar e buscar aqui. Quer dizer que ele vá? Não quer dizer que ele vai. Ele realmente pode se segurar nessa região do 81,67. Ele pode, enfim, ele simplesmente fala, não quero fazer um falso rompimento e voltar a subir de novo. O que deixa a gente confortável para tendências de baixa? A gente está falando de uma LTA, uma LTB, que a gente já veio traçando aqui de abril. Ele tem feito topos e fundos descendentes, né? E nessa última semana ele fez isso. Ele tocou nessa LTB e voltou a cair de novo. O que pode acontecer? Ele pode ficar triangulando, né? Como ele já veio testar aqui, ele pode vir tocar aqui, tocar aqui, tocar aqui, ele fica aqui, até que ele faça um rompimento ou acima dessa LTB ou abaixo dela, né? O que eu acredito que pode acontecer essa semana? Eu acredito que ele pode ficar de fato nesse range sem muita definição de lado. Eu acho que ele pode realmente ficar nessa triangulação meio indefinido. Tudo pode mudar, a gente está falando de padrões de comportamento, né? Como eu falei, não é uma regra. Porém, ele está com mais cara de consolidação do que de direção, tendência, que ele realmente quer falar, olha a pamonha, ou então falar, pipoca, Eu acho que nesse período ele está realmente indefinido. Se a gente for olhar para o diário, a mesma coisa, né? A gente está vendo que ele está fazendo topos e fundos descendentes, então a gente consegue enxergar uma tendência de baixa, porém ele realmente tem se segurado nesse suporte, né? Que pra gente já foi marcado 90,56. E agora aqui embaixo ele veio no 88,62, tocou uma vez, tocou duas, tocou três. Na quarta vez ele falou, não quero. E virou pra cima. O que pode acontecer aqui falando do diário? Se ele romper a máxima de sexta-feira, a gente pode ver sim ele trabalhando aqui com um toque de novo nessa LTB. Como a gente tinha comentado no semanal, vir fazendo toques triangulando, né? É uma possibilidade. E o que pode acontecer? Se ele não romper essa máxima e ele não der continuidade na tendência de alta, a gente pode ver ele literalmente, se ele romper a mínima, que no caso é um suportaço, se ele rompe essa mínima aqui, né, da mínima de sexta-feira, aciona uma single bar, né? Se a gente for ver 3 barras negativa, uma positiva. A gente aciona uma single bar e um novo teste no suporte. E se ele romper, a gente pode vir trabalhar o preço abaixo dessa LTA tão importante. E quem sabe vir buscar os preços mais embaixo, igual a gente tinha comentado no semanal. É possível?
tudo é possível, né, gente? A gente tá falando de mercado financeiro. É imprevisível, a gente consegue analisar padrões, comportamentos, porém, ele realmente pode fazer esse padrão. Esse é o CCM FUTS. O CCMN, ele tá um pouco diferente, né? Se a gente for ver a marcações de suporte e resistência dele, tá um pouco diferente. Ele não chegou a testar o suporte, né? Que a gente já tem aqui. Essa daqui é uma zona de groselha, né? De congestão que a gente tem marcado. E alguns pontos onde ele normalmente vem trabalhar e vem buscar, porque a gente tá falando de memória. Se a gente for pegar aqui. Se a gente pegar esse mesmo movimento, ó, ele pode inclusive vir buscar de novo, né? Porque o mercado tem memória, gente. Essa é a verdade. E só que o suporte ele não veio testar ainda. Esse suporte do 86. Pode ser que no decorrer da semana ele ainda venha. E tá tudo bem se ele vier trabalhar. Porém, essa LTB que a gente tem traçado aqui, a gente estica para cá. E os preços já têm trabalhado também da mesma forma como o CCM FUT. Se a gente for ver, ele pode vir ficar triangulando facilmente dentro de uma zona da groselha, por que não? Então, eu acredito que sim. O milho, ele tem espaço para cair mais um pouquinho, né? Na sexta-feira ele deu uma correção um pouco maior, mas ele não rompeu. Ele, em comparação ao CCMU, ele foi bem menos volátil, né? Ele corrigiu metade do que o CCMU, ó, praticamente metade. Então, ele realmente não estava com tanta força para subir, para continuar subindo. Pode ser que nessa semana ele venha, dê um toque ainda nesse suporte, teste ele. E logo na sequência ele ficar triangulando aqui na zona da groselha, até ele definir o lado que ele vai. Nos 60 minutos, se a gente for analisar, ele veio simplesmente na sexta-feira, fechou o gap, mas ele não fechou acima das médias, as médias ainda estão embicadas para baixo, querendo continuar caindo, a média de 50, a média de 23 cruzadas para baixo. Essa daqui é a média de 200 períodos também. Então, assim, todas as médias estão acima do preço. Não tá com cara de que vou subir. A princípio, tá com cara que isso foi só um pullback. Então, eu acredito sim. Se a gente traçar uma LTAzinha aqui, uma micro linha de tendência, a gente pode esperar, de repente, o preço romper e ele nos oferecer um novo gatilho. Na semana passada, o CCMU fez a mesma coisa, só que ele não deu gatilho de jeito nenhum nos 60 minutos. Mesma coisa, tá, galera? Mesma análise para o CCMU, é o mesmo CCM FUT, mesmo CCMN. Estão bem parecidos. O que eu acredito? Aqui ele já está respeitando bem mais essa LTA. Ele foi onde exatamente ele se segurou. Tocou no suporte, no 88,69. A questão aqui é que ele, nos 60 minutos, ele não veio fechar gap. Aonde ele fez... Ó, lembra que a gente tinha feito aqui? Um pivô, acionou o pivô. No que acionou o pivô, ele abriu no dia seguinte com esse gapão de baixo aqui. E aí, nesse gapão, ele não veio tocar as médias. Ele literalmente fez... E não deu nem chance para quem estava de fora conseguir vender. Aí, o que a dona Miss Milho fez? Eu fui lá no 15 minutos, coisas que raramente eu faço. Raramente. Eu vim aqui e eu achei esse gatilhão aqui, ó. Que bonito. Aí, nesse gatilho, eu fiz uma entradinha aqui. Stop Ico, bem baratinho, consegui pegar esse movimento aqui. Na própria sexta-feira foi onde deixou um gatilho aqui pela média de 23 também, no 15 minutos. Deu para pegar um movimento legal, mas eu não entrei nessa compra, até porque a média de 50 ainda estava passando por cima. Não entrei, achei que não valia a pena o risco. Porém, se os preços começarem a negociar acima da média de 50, eu acho que pode sim vir no curto prazo buscar uma correção um pouco maior. Isso, gente, está falando de 15 minutos. 15 minutos a gente está falando de intradiário. Não é uma operação de tendência. Então, como o milho não está segurando por tanto tempo uma tendência,
não tá interessado, assim, agora, neste exato momento, eu não tô confiante, igual, por exemplo, aqui, deu um gatilho na compra, ele não tá com a cara tão bonita de compra assim, que ele vai dar continuidade. Então, eu prefiro aguardar, de repente, eu fazer operações um pouquinho mais curtas no intradiário, uma correçãozinha, de repente, que até o toque das médias, depois ele fazer um pivô, enfim. Ele tem muito que trabalhar ainda, ele tem gaps para ser fechado, inclusive ele pode vir fechar, porque o milho tem esse comportamento, é padrão dele. Inclusive tinha deixado esse gap aqui, não sei se vocês se lembram. Veio, testou, fechou o gap, não fechou. No dia que abriu o gapadão aqui para baixo, ele fechou esse gap, que tinha deixado aberto. Aqui também tinha deixado o gap na quarta para quinta-feira. Na sexta-feira fechou o gap. Então, esse é um comportamento padrão do milho. Então, por que não, né? Porém, ele na sexta-feira no after ele fechou abaixo da média de 23, abaixo da média de 50, abaixo da média de 200. Então, nos 60 minutos, ainda não confirmou uma compra, me parece ainda um pullback. Eu aguardaria pelo menos mais uns 2 dias de pregão para poder ver realmente qual é o destino do CCM, porque ele tá difícil de trabalhar, ele tá dentro de conjeções no diário, ele tá abaixo das médias, ele tá com pivôs e fundos descendentes, porém ele tá testando suporte neste exato momento e ele tá tentando romper. Ficaremos de olho. Obviamente, a gente sempre fica atento a oportunidades. No CCM, eu diminuí o tempo gráfico, mas não é algo que eu gostaria de fazer. Eu não gosto muito de diminuir o gráfico. Não acho que é favorável para mim, que gosto de operar tendências, né? Porém, a gente não recusa de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, aqui acionou no 30 minutos. 50 centavos aqui de stop, teria dado 1 para 1, 60 centavos, maravilha, daria para fazer sim. Mas vamos esperar para ver como que ele vai se comportar. Ele já está bem próximo aqui da média, de repente ele já deixa um novo gatilho, tanto no 30, no 60 minutos, no 15 minutos. Ele pode dar gatilho sim, não quer dizer que ele continue com as suas tendências, ele pode ficar consolidado. Então, por isso, em um mercado consolidado, principalmente quando ele começa a cruzar a média e as médias começam a se juntar e andar meio que de ladinho, eu fico aqui, por exemplo, ó, teve um emaranhado de médias, ó, que nisso a gente acaba perdendo dinheiro porque aciona gatilho para cima, aciona gatilho para baixo, aciona para cima, aciona para baixo, e aí a gente literalmente fica deixando dinheiro na mesa. Então, eu prefiro aguardar. O setup do trader paciente, esperar o mercado realmente dar uma definida, deixar uma cara num período gráfico um pouco maior, mais bonito, que seja para compra, que seja para venda. Eu espero realmente por sinais mais claros. Enquanto a gente não vê nada para fazer, a gente não faz nada. O mercado é isso. Saber esperar faz parte do nosso operacional. Então é isso, espero que tenham gostado. Domingo encerramos por aí com uma análise do CCM sem muito o que fazer, porém aguardar o movimento, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima análise. Boa semana para todos, ótimas operações, muitos ganhos no bolso e um beijo.